Olá, sou o pastor Carlos Macorda, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Eu espero que você esteja bem e já focado em Cristo Jesus. Espero que você esteja pronto para mais um passeio na vinha do nosso Pai. A gente está estudando juntos o Evangelho segundo João e o título deste estudo é Voar, ver, ouvir, amar para repartir Jesus. Vê-lo, ouvi-lo, amá-lo, para poder vivê-lo. Eu acho que esse é o processo original do discipulado dos primeiros discípulos. Quando a gente consegue ver Jesus e captar pelo Espírito Santo quem Ele é, e quando a gente começa a ouvir a sua voz e fazer um elo entre a voz dele, a nossa vida, e quando a gente começa a amar Ele porque Ele nos ama primeiro, aí sim podemos começar a externar esse fruto do Espírito e repartir Jesus com as pessoas aqui do mundo. Espero que você esteja pronto para andar um pouco mais nesses primeiros versículos do primeiro capítulo do Evangelho segundo João. Paramos ontem na palavra tão linda, em versículo 14, que diz assim: aquele que é a palavra, Jesus, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui, João, o apóstolo, ele está focando a nossa atenção na pessoa de Jesus. É incrível como ele descreve Jesus. Mas no meio desse descrever Jesus, ele começa a incluir seres humanos que vão fazer sua parte no plano de Deus. Isso é extremamente importante para nós. Porque nesse trecho, esse primeiro capítulo de João, a gente consegue enxergar que tem aquilo que Jesus é e aquilo que Jesus faz. E isso poderia levar a gente a pensar, Jesus não precisa de nós. E de uma certa maneira, Ele não precisa da gente. Certamente Deus não precisa de ninguém. Mas Ele nos convida e nos prepara para fazer a nossa parte no plano que Ele tem para a humanidade. É um convite. Mas quando Deus convida, Ele providencia tudo para que a gente possa executar a nossa parte nesse plano que Ele tem. E com isso em mente, vamos ler o que Deus tinha em mente para uma outra pessoa chamada João. Isso aqui é João Batista. Ele é aquele que estava batizando pessoas antes da chegada do ministério público de Jesus. Agora, ele não é batista como a denominação batista. Ele tem esse nome porque ele batizava pessoas para arrependimento e preparação para receber o Messias. Diz assim, João, versículo 15. João dá testemunho dele. Ele exclama, este é, está falando de Jesus, aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente, não sou o Cristo. Perguntaram-lhe, então, quem é você? É Elias? Ele disse, não sou. É o profeta? Ele respondeu, não. Finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram.
que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então por que você batiza, e se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim. Eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. João aqui, ele nos revela como nós precisamos nos posicionar como pessoas que vão fazer parte desse fluir da vontade de Deus. Entendemos que Jesus é o líder desse projeto. Entendemos que nós não somos o Cristo. A gente não é o profeta que chegou para modificar as pessoas. Temos que entender que estamos exercendo uma pequena parte do fluir desse plano divino de graça e verdade. Mas a pessoa principal é Jesus e sempre será Jesus. Alguns anos atrás, eu criei para mim uma lista de declarações tentando me colocar nessa postura que eu vejo aqui em João Batista, mas também eu vejo isso em todos os apóstolos, eu vejo isso em todos os grandes homens e mulheres de Deus que viveram antes da gente. É uma postura que diz: eu sei quem eu sou, mas também eu sei o que eu não sou. Eu sei o que eu tenho e eu sei o que eu não tenho. Eu sei o que eu posso, eu sei o que eu não posso. Entendeu? Eu acho super importante a gente colocar Jesus perante os nossos olhos, vendo Ele como sendo o Verbo que criou o universo. Então, a diferença entre o que Ele é, o que Ele tem, o que Ele sabe, o que Ele faz, é uma coisa ilimitada. Mas ainda assim, Ele me chama e Ele me convida a viver no meu tempo, minha parte, nesse rapidez, desse fluir que é tão curto aqui neste mundo. Então, eu acho muito importante. Então, eu faço isso quase todo dia. Eu falo assim: eu não sou, como falou João Batista, eu não sou, mas Ele, Jesus é. Eu não sei, eu não entendo de tudo, mas Ele sabe. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não posso, mas Ele pode. Você acha que isso está me diminuindo? Não, Ele está me dando exatamente a postura correta. É chamado pobreza de espírito, porque somente com pobreza de espírito a gente consegue entrar nesse plano, porque nós temos que estabelecer o que Ele é. Ele tem que crescer e a gente vai diminuindo. E isso é legal, porque enquanto eu estou ficando grande, as pessoas vão ficar olhando para mim, mas quando Ele fica enorme e completamente revelado, eu posso me descansar e dizer: Ele é, Ele tem, Ele sabe, Ele pode. Você se lembra na história de João Batista que ele pregou, ele batizou e depois se foi levado preso debaixo do poder das autoridades religiosas e políticas daquele tempo. Se lembra que ele foi levado para a prisão. Se lembra que na prisão ele não sabia de tudo. Ele queria entender se Jesus realmente era o Messias, e ele estava um pouco confuso. Ele estava dizendo: eu não sei. Mas ele sabe. Então a palavra veio de Jesus para João, para ele
ficar tranquilo, que o plano estava andando perfeitamente. E o plano para João Batista era ficar naquela prisão, debaixo dessa crueldade e injustiça, e aguardar. Porque tinha uma porta para ele, e essa porta seria a morte dele. Ele sairia desse mundo. Se lembra que tiraram a cabeça dele, matou ele. Levou a cabeça dele para fazer brincadeiras perante os reis. Que coisa! Mas eles cortaram sua cabeça e ele entrou na presença divina para toda a eternidade, porque ele fez o papel dele no plano divino. Isso é que Jesus chama carregar a nossa cruz. Significa, aceita seu lugar no plano de Deus e faça sabendo que Jesus é, Jesus tem, Jesus sabe, Jesus pode, e deixa as circunstâncias nas mãos de Deus. Isso é pobreza de espírito. Você acha que foi fácil para João Batista ficar naquela prisão? Não. Você acha que ele queria estar lá? Não. Mas agora que ele saiu daquilo e está na presença de Deus, ele vai dizer, eu tive o privilégio de ser uma voz gritando, é Jesus. É Jesus. Aquele que é, aquele que sabe, aquele que pode, aquele que tem. Faça sua parte. Faça sua parte. É um convite. Você não vai saber de tudo que está acontecendo, ou nem explicar tudo que está acontecendo, mas não tire seus olhos de Jesus. Continua ouvindo a sua voz. Fique cada vez mais apaixonado por Ele, porque Ele mostrou que Ele ama você até morrer por você. E lembre-se, vamos repartir Jesus com o mundo, porque Ele é o pão, Ele é a luz, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é tudo. Que Deus te abençoe. Dá um momento hoje para pensar na vida de João Batista, na luz da vida de Jesus Cristo. Deus te abençoe.